sobre Matheus e Isabelle, né? Parece que o BBB 24 insiste em não acabar. Direto a gente descobre alguma coisa nova, teve toda essa situação, né, do Matheus, com essa questão das fraudes das cotas, né, que estão sendo ainda apuradas, investigadas e tudo mais. Muita gente ficou curiosa também para saber se Isabelle ia continuar com ele, se não ia. Aí ele fez aniversário ontem, a gente mostrou aqui o VT do aniversário dele, mostramos que a Isabelle se declarou e tudo mais, então aparentemente está tudo bem com o casal, mas alguns fãs seguem criando teorias, né, algumas teorias da conspiração, começam a postar coisas ali que eles acham e tal, no Twitter. Teve uma seguidora que fez uma thread essa madrugada e hoje praticamente ela viralizou, assim. Eu vi muita gente da rodinha ali que acompanha o BBB falando sobre isso, né? E ela dizia que, nessa thread, né, que o Matheus estaria com a Isabelle por marketing, tentava provar de alguma maneira, falando sobre encontros com o Matheus, mas o que importa mesmo pra gente? Nessa thread tinha um áudio que supostamente seria da mãe do Matheus, a gente não tem a confirmação de quem é, tá? Mas pela voz, muita gente diz ali, dos fãs que acompanham muito o Matheus, que seria a mãe do Matheus, tá? Dizendo que ele sofreu uma lavagem cerebral, que, né, essa relação com a Isabelle não daria muito certo, que ela ia falar com ele sobre isso. E a gente tem esse áudio para mostrar para vocês. Aquele Matheus que saiu lá da Alegrete não é o que tá aí. Parece que fizeram uma lavagem cerebral no Matheus. Aí o que acontece assim, ó. Eu acho, não tô tirando a cara por ele. Ele errou, ele é ordinário, sem vergonha, errou, tá? É um cachorro, eu não tiro porque é meu filho, eu não vou passar a mão na cabecinha dele, tá? Só que assim, ó, eu soube, um passarinho me contou, que diz que essa psicóloga que tem lá dentro chama as pessoas no confessionário lá e faz uma lavagem cerebral como a Globo manda. Por que ela saiu? Porque ela terminou com o Matheus, tá? Isso aí é visto e claro. Só que assim, ó, antes dela fazer isso, determinar o Matheus, ela foi falar com essa maldita psicóloga. E a psicóloga, que ela tinha que resolver a vida dela, que não sei o que lá. Então quer dizer que é ela que resolve a vida das pessoas lá dentro. Aí eu não tiro a cara por ele sem vergonha, mas que ele teve... Assim, eu vou ser bem sincera, isso aí não vai adiante, sabe por quê? Porque o Matheus vai me ouvir, eu vou falar pra ele e vou mostrar as coisas pra ele e vou dizer, eu digo, meu filho, tu tinha dito que tu não queria formar casal, no fim formou, depois desformou, formou de novo. Eu digo, olha só, a chance que tu tá tendo de Deus, a fase da tua vida como tá. Vai aproveitar, vai fazer os teus trabalhos. Pra que tu vai arrumar mulher agora? Olha o jeito que é. Pois então, esse é o áudio, né, que muita gente tem atribuído à mãe do Matheus. Como eu falei antes, a gente não tem essa confirmação, mas tá aí, né, dentro dessa thread em que a fã, né, apontava várias questões ali que para ela indicariam que esse relacionamento do Matheus com a Isabelle não passa de ser algo forçado e tal, tem esse áudio, né, que seria da mãe dele. E aí ela traz alguns pontos. O primeiro é de que a psicóloga do BBB influenciaria ali nos participantes, né, e que teria feito uma lavagem cerebral no Matheus. A segunda questão que ela fala, ela cita a Anne indiretamente, né, a Denisiane, que teve um relacionamento com o Matheus na casa, quando ela fala, ela saiu depois de acabar com o Matheus, tal, ela faz essa menção a Denisiane, e, por fim, diz que ia conversar com o Matheus sobre esse relacionamento dele com a Isabelle, né, de que para ela ele deveria ficar solteiro, aproveitar esse momento da vida dele, curtir, seguir fazendo os trabalhos. Então, tudo demonstra, né, aparentemente, que ela não concorda muito aí com essa relação de Mabelle. Então, foi o babado do dia, esse áudio aí repercutiu bastante, todo mundo marcando a gente e compartilhando, mais uma polêmica para esse pós do Matheus, né, que já está enfrentando esse turbilhão com essa situação da fraude ali das cotas, né, que também, curiosamente, houve um áudio vazado no stories dele, né, antes mesmo do pronunciamento dele, ele fez um stories ali no Rio Grande do Sul, com os bichinhos e tal, e tem uma voz no fundo que as pessoas também atribuem à mãe dele, né, e agora mais uma vez essa polêmica de áudio. O que você achou disso tudo, Ker? A coisa tá ficando feia, né, Bárbara, pro Matheus. Assim,
O Matheus é um homem, né? Tem 28 anos, então não existe lavagem cerebral de psicóloga, de reality, porque o que existe é você, né, ter a personalidade e aceitar o que te impõe. Que provavelmente foi isso o que ela tá tentando falar, né? Numa conversa com a psicóloga, talvez ela deu uma deixa de que o casal estava dando certo, e isso a gente não sabe se aconteceu, deixando bem claro, tá, gente? Não sabemos se de fato, né, houve essa conversa lá dentro da casa, não tem nada que comprove, não tem áudio vazado da casa, não tem câmera que pegou, enfim. Então isso foi algo que a mãe do Matheus citou, né? E assim, a mãe dele deveria agradecer, porque graças a Isabelle, né, graças ao casal, as coisas estão dando certo, né? Talvez, se não existisse o casal, não sei se o Matheus, né, estaria com tanta visibilidade assim. Né? A mãe dele precisa entender que o filho dela não é uma vítima, né? Ele foi um participante, enfim, está envolvido em outra coisa que é inadmissível, que a gente ainda não sabe no que vai dar, né? Ainda está sendo investigado. Enfim, a gente está trazendo isso quase todo dia aqui para vocês, com muita informação, com muito cuidado ao comentar também, porque às vezes a gente quer comentar algo mais efusivo e não dá, né? Não dá porque a gente não tem prova de nada. Então, assim, o que o Matheus precisa, gente, ele precisa se pronunciar. Porque a chapa está esquentando, as coisas estão vindo à tona e ele está tapando o sol com a peneira. Ele precisa urgentemente se pronunciar para os seguidores dele, para os fãs dele, e eu acho que para a própria mídia também, né? Para os próprios jornalistas que estão querendo saber o que está acontecendo e a gente não tem, né, não tem resposta. Então, É verdade. tá complicado, né, Bárbara? É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei aqui, né? Ao atribuir os áudios às pessoas sem a gente ter prova, também ao comentar, pensar de quando foi esse áudio? Foi enquanto ele estava no programa? Foi depois? Porque tudo isso influencia também no tempo. E um terceiro ponto é dizer que, assim, ainda que tenha sido a mãe do Matheus, até porque no áudio fala meu filho e tal, né? Se refere a ele como filho, o que ela pensa sobre o relacionamento dele com a Isabelle, a gente vai considerar até a página 2, porque quem tá no relacionamento é o Matheus. Então, o que ele pensa sobre a Isabelle, se ele quer estar com ela, é ele quem tem que dizer. O que me preocupa muito aí são as acusações, né? Colocar na conta da psicóloga. E eu acho até interessante a presença da Ker aqui, porque a Ker participou do BBB. Ker, você saiu rápido, mas você teve a oportunidade de ter conversas com a psicóloga, até para a galera entender um pouco mais como funciona isso, porque existe, né, tanta especulação de que o programa é roteirizado, a psicóloga dá dicas e tal. Você que esteve lá dentro tem um pouco mais de propriedade para falar sobre isso. Gente, tem as conversas com a psicóloga, mas são conversas. Como que eu posso falar? Já acontece normalmente, né? Que na verdade, eu tô precisando ter uma conversa com a psicóloga, certo? Você vai lá, pede no confessionário e tudo. Não é uma conversa sobre o que você tem que fazer. Ela não fala. Inclusive, eu tive essa conversa com ela, acho a psicóloga maravilhosa e até onde eu sei é a mesma. Ela não me deu. Olha, as 2 vezes que eu conversei dentro da casa, né, que eu tive o atendimento, ela não me deu absolutamente nenhuma faísquinha de nada. Conversei, inclusive, quando eu estava no paredão, né, quando eu estava no paredão, eu estava muito, muito ansiosa e eu já sabia que eu ia sair por conta, né, de toda a confusão, de toda a treta logo no início, sabia que estava com 2 pessoas muito fortes, eu tinha essa visão de jogo. E pedi para ela me ajudar a clarear um pouco sobre isso. E ela não pode falar o que está acontecendo, né? O que ela ajuda é em como você conseguir se erguer para continuar jogando, entende? Olha, é isso, vai, continua jogando, é isso, darará,
não tem faz isso, faz aquilo, deixa de fazer, não conversa mais com essa pessoa, não existe isso. Pelo menos comigo, Kerline, nunca existiu nada de vozinha de produção, nada de psicóloga dando interferência, nada, Bárbara, pelo menos comigo, não. É bom saber porque é alguém que vivenciou, né, e sabe como que as coisas funcionam lá dentro. É isso, gente. Fica a especulação, mais uma aí para conta, né, do Matheus. O que a gente tem de informação até agora, pelo menos, é que o casal segue firme, né? Teve ontem o aniversário do Matheus, houve a declaração ali da Isabelle para ele. Ela já deu entrevistas falando que quer conhecer o Rio Grande do Sul, tá? O Matheus também falando que quer conhecer mais sobre a cultura da Isabelle, já esteve lá em Manaus, estará no Festival de Parintins, né? Até onde tudo indica, ele estará lá, tá na maior torcida pelo garantido. Então, vamos aí acompanhando qualquer atualização, a gente traz para vocês, tá? E seguindo ainda sobre o BBB, né, os ex-BBBs, também não tem como